Olá, queridos irmãos, uma alegria estar aqui transmitindo a palavra de Deus aqui em casa e também para todos vocês que me ouvem pela internet. O texto que nós vamos meditar é 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 13 a 20, e o título do meu sermão é Meu Corpo, Minha Vida. O texto de Paulo diz assim: os alimentos são para o estômago para os alimentos. Deus, porém, destruirá tanto um quanto o outro. Mas o corpo não é para a imoralidade, e sim para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus não somente ressuscitou o Senhor, mas também nos ressuscitará pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei os membros de Cristo e farei deles membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabeis que quem se une a uma prostituta torna-se um corpo com ela? Como se disse, os dois serão uma só carne. Mas quem se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da imoralidade. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas quem pratica a imoralidade peca contra o seu corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Pois fostes comprados por preço. Por isso, glorificai a Deus no vosso corpo. Meu corpo, minha vida. Temos Corinto, era uma cidade da Grécia, naquele tempo. E na Grécia, cerca de 400 anos antes de quando Paulo está escrevendo, floresceu a grande filosofia grega, que até hoje é estudada, é levada a sério no mundo. Vamos dizer, a humanidade começou a pensar com essa filosofia grega, né? E dentro dessa visão grega, da qual Corinto fazia parte, eles tinham uma visão do ser humano. E a visão grega do ser humano era a seguinte: o ser humano verdadeiro era a alma dele, ou seja, era considerado uma parte interior, invisível, que o animava. Esse era o verdadeiro ser humano. Então, o meu verdadeiro eu era a minha alma dentro de mim. O corpo fazia parte da pessoa naquele momento, mas o corpo não era a pessoa. O corpo era o invólucro. O corpo era, vamos dizer assim, o lugar onde a alma estava. Mas o corpo não era a alma. A alma, sim, era a verdadeira pessoa. Né? Era essa a ideia. É como a ideia, por exemplo, você vai comprar um produto. Jane vai comprar farinha de arroz. Né? Então, ela está interessada, ela vai no mercado, ela escolhe o produto, traz para casa. É o produto. O produto dela, a farinha de arroz, está dentro de uma embalagem. Ela chega em casa, ela vai usar a farinha de arroz. O que ela faz? Ela abre a embalagem, tira a farinha de arroz, usa a farinha de arroz. O que ela faz com a embalagem? Joga fora. Porque a embalagem não é importante. O importante é o conteúdo. Então, na visão grega, o corpo não era importante. Nunca foi. O importante era a alma. A alma pensava. A alma podia filosofar. A alma podia analisar as coisas. O corpo não. Então, o corpo era visto como, muitas vezes, um empecilho para a alma. Porque o corpo prejudicava esse pensamento da alma. E o corpo não era levado a sério. Tanto é que, dentro da visão grega, se alguém quisesse cometer excessos com o corpo, tudo bem, era o corpo. Não afetava a alma. Então, havia uma dissociação. A verdadeira pessoa não era o corpo dela. Era a alma que estava dentro dela. E o grande momento de uma pessoa era quando ela morria. Por quê? Finalmente,
a alma ia se libertar desse corpo. E a alma ia ascender a um grande pensamento, ao mundo do ideal, ia subir para alguma coisa muito grande. Mas o corpo não. Então, para eles, a alma viveria para sempre como alma, nada mais a ver com o corpo. E o corpo, para alguns, era uma espécie de prisão da alma, enquanto estava aqui nesse mundo. Essa era a visão grega. Tá? Quando Paulo está escrevendo para eles, Paulo é um judeu. O que Paulo conhecia a visão grega. Ele sabia como era. Paulo era muito inteligente, ele conhecia a filosofia da sua época. Mas o pensamento de Paulo é o pensamento judaico. E o pensamento judaico é diferente do pensamento grego. Em muitas coisas, mas em muitas coisas. E na questão do ser humano, bem diferente também. Agora eu vou trabalhar o pensamento judaico, que era o que Paulo tinha e o que Paulo está transmitindo nesse texto. Qual é o pensamento judaico? O pensamento judaico se baseia muito naquele texto do Gênesis. Fez o Senhor o homem do pó da terra, então pó da terra, que vai dar origem a quê? Ao corpo. O corpo veio da terra, vai voltar um dia para a terra. Fez o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou-lhe um espírito. Então, há uma parte imaterial, invisível, que somos nós e que é chamado ali no Gênesis de espírito. Então, o espírito é o sopro de Deus. O espírito é algo invisível a nós. É como o ar. Existe, mas não podemos ver. Assim é o espírito que foi soprado. Agora, Deus soprou o espírito, e aí o texto diz assim: e o homem se tornou uma alma vivente. Então a ideia do Gênesis é que nós somos corpo mais espírito. Só que quando esse corpo e esse espírito se ligam, eles se ligam de uma tal forma que a junção dos dois é ser humano, ou alma vivente. Alma vivente aí, alma, nesse sentido, não é o sentido grego, a parte invisível. Não, alma é a minha totalidade. Então eu poderia trocar a palavra alma ali do Gênesis por ser humano, ou vida humana. E o homem tornou-se um ser humano. O homem tornou-se uma vida humana, porque engloba a totalidade. Então, nessa visão judaica, o corpo é tão importante quanto o espírito, porque estão juntos. Então, vou dar um exemplo para vocês. Imagine que você tem aqui o leite e você tem o café. São duas bebidas bem diferentes. O leite e o café. Você bebe o café puro, você bebe o leite puro, você sente o sabor deles. Mas você não gosta nem do café puro, nem do leite puro. O que é que você gosta? Você gosta de misturar os dois e fazer o café com leite. Aí você bebe. Você gosta do café com leite. Nem do café sozinho, nem do leite. Do café com leite misturado. Quando você mistura os dois, o que é que você forma? Você forma uma terceira bebida. Porque não é mais nem o café e nem é mais o leite. É uma terceira bebida e tem um gosto diferente, tanto do café quanto do leite. Só que assim, quando você mistura, você não pode mais desfazer. Você não pode, ao misturar, dizer, agora eu vou separar de novo o leite do café, porque eu não gostei da mistura que eu fiz. Então eu vou separar. Não, é impossível. É impossível separar aquela mistura. Na visão judaica é assim o ser humano, nesse exemplo que eu dei. Quando o corpo e o espírito se uniu, não tem mais como você separar um do outro. Outra coisa, não tem mais como você discernir, isso aqui é espírito, isso aqui é corpo. Não tem mais. Você é um ser humano, você é os dois. Só uma coisa, mas só uma coisa, só um acontecimento separa essas duas partes. Esse acontecimento se chama morte. Na morte, você não tem mais a alma humana, a vida humana, o ser humano. Você tem
um corpo humano que vai ser sepultado. Você tem um espírito humano que está aos cuidados de Deus, mas não é mais o ser humano, é o espírito humano. Por isso que na Bíblia está dito que o que nos espera lá na frente, depois da morte, é a ressurreição. Por que a ressurreição? Porque esse espírito que permaneceu vai receber o quê? Um novo corpo. Olha, um novo corpo. Por que um novo corpo? Para novamente acontecer o quê? Os dois se juntarem e você voltar a ser um ser humano. Um ser humano. Por isso que a Bíblia diz que a morte não é o ideal de Deus. O ideal de Deus não é que fiquemos mortos. O ideal de Deus é que ressuscitemos. Ou seja, novamente, aquele que era só o espírito, agora recebe um novo corpo e se torna o quê? Um ser humano integral. Por causa disso, por causa dessa visão, que é a visão bíblica, judaica, o corpo é importante na nossa vida. Não é algo que eu descarto, não é algo que me prejudica na minha vida cristã. Não, é parte de mim, sou eu. E veja, é nesse contexto, com esta visão, que Paulo escreve aos crentes de Corinto que tinham a mente grega, não a judaica, a mente grega, é a criação deles. E é nesse sentido que Paulo escreve, por isso que ele traz. E aí eu quero trazer algumas coisas para vocês. Destacar algumas coisas. Primeiro, e outra coisa que é interessante desse texto, mas eu não vou abordar, é que o texto liga o nosso corpo com as três pessoas da Trindade. Primeiro com Deus Pai, nos versículos 12, 13 até o 14. Depois com Deus Filho, que é Jesus, do 15 até o 17, até o 18, até o 17. E do 18 ao 20 com o Espírito Santo. É interessante isso que Paulo faz. Mas eu não vou tratar disso hoje. Eu vou tratar de outras coisas aqui no texto. Primeiro ensino que eu acho interessante aqui é que o corpo não é para o mal, para a prática do mal, para a prática do pecado, mas para a prática dos valores do próprio Deus em nós. Então, ele diz assim no versículo 13, na última parte: mas o corpo não é para a imoralidade, e sim para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então, na visão grega, veja bem, na visão grega, se uma pessoa fosse imoral no sentido corporal, não teria muito problema, porque o corpo não vale nada. O corpo não é parte de mim, é apenas uma estrutura que eu estou usando momentaneamente. Eles tinham cultos aos deuses deles, e em alguns desses cultos se praticava a prostituição no próprio templo, como forma de adoração ao Deus. Veja, já que o corpo não sou eu, se eu faço alguma imoralidade, não tem problema nenhum. Na verdade, não sou eu, o meu eu que está fazendo, é o corpo. Então eu me isento. Só que na visão bíblica de Paulo, não. O corpo não é para a imoralidade. O corpo não é algo que eu uso e digo assim, é apenas o corpo, mas não me afeta. Não, diz Paulo, afeta sim. O corpo não é usado para o mal, para a prática do mal, para a prática da imoralidade, para a prática daquilo que não nos ajuda. O corpo não é para isso. Agora, o corpo é para o quê? É para os valores de Deus. O corpo não é para a imoralidade, e sim para o Senhor Deus. Quer dizer, meu corpo, ele existe para que nele se manifeste Deus, para que nele se manifeste as obras de Deus, para que nele se manifeste os valores de Deus.
Então, eu vou usar o meu corpo para imoralidade, que é algo que desagrada a Deus, e algo ao mesmo tempo que me prejudica? Como vai prejudicar outra pessoa? Não. Eu vou usar para quê? Para os valores de Deus. Então, vou viver dentro de uma moralidade que Deus me propõe para que o meu corpo pratique o bem, para que ele faça bem às outras pessoas. Então, esse é um primeiro conceito. O nosso corpo não é para a prática do mal, não é para a prática do pecado. Ele é para a prática dos valores de Deus. Aí os valores de Deus, sim. Os valores como amizade, os valores como amor, os valores como ajuda, os valores como compaixão, aí sim. Então, meu corpo é para que eu vivencie na minha vida esses valores de Deus. Outra coisa é que o corpo não é para relacionamentos egoístas, que só me satisfaçam, e nem relacionamentos de opressão. Eu me satisfaço de alguma forma oprimindo o outro, prejudicando o outro, deliberadamente. O meu corpo não é para isso. Para que é o meu corpo, então? Para relacionamentos sadios com as outras pessoas. Ou seja, para que eu tenha relacionamentos e esses relacionamentos estabeleçam saúde, alegria, paz para os outros. Para os outros. Então, vamos ver lá no versículo 15. Ele diz assim: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Olha, meu corpo é membro de Cristo. Faz parte de Jesus. E aí, ele diz: tomarei os membros de Cristo. Os membros de Cristo é o meu corpo. E farei deles membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou seja, o meu corpo estabelece relacionamentos. Isso aqui é importante. Como é que nós nos relacionamos com o mundo? Através do corpo. Não tem outro jeito. Meu espírito não se relaciona com nada. Ele não tem capacidade de se relacionar com nada sozinho. Sozinho. Não tem capacidade. Por quê? Porque é meu corpo que vê, é meu corpo que ouve, é meu corpo que fala, é meu corpo que abraça, é meu corpo que chega junto, é meu corpo que dá a mão. É meu corpo que faz isso. É meu corpo. É o que Paulo está dizendo aqui sobre os relacionamentos. Se eu pego meu corpo e tenho relações com uma prostituta, ele diz, é meu corpo que está fazendo isso. Ou seja, é meu eu que faz isso através de meu corpo. Mas é meu eu, do qual o corpo faz parte. Então, meu corpo pode sim, caso eu queira, aí é a minha vida, é a minha decisão, que é tomado com o meu corpo também, essa decisão, porque eu preciso do cérebro para pensar. Veja como tudo está ligado. E se eu tomar uma decisão ruim, uma decisão egoísta, uma decisão imoral, uma decisão de prejuízo para mim e para os outros, se eu tomar uma decisão, eu é que vou sofrer como um todo. Vai sofrer meu corpo, vai sofrer meu espírito, vai sofrer minha pessoa, que é o que eu sou. Então, Paulo diz, no estabelecimento de relações com as outras pessoas, eu não devo ter relacionamentos egoístas que visem tão somente ao meu prazer, à minha fama, ao meu sucesso, somente à minha alegria e, ao mesmo tempo, prejudicar os outros com isso. Então, eu prejudico alguém, eu degrado alguém, eu faço com que alguém seja humilhado, eu exerço violência contra alguém, mas eu tenho meu prazer, eu tenho a minha alegria. Paulo diz, meu corpo não é para relacionamentos que degradem o outro, para relacionamentos que prejudiquem o outro e deem alegria apenas a mim, prazer apenas a mim.
Agora, meu corpo é para relacionamentos sadios. No verso 17 ele diz, mas quem se une ao Senhor é um espírito com ele. Quem se une ao Senhor Jesus, quem se une faz com que os membros do corpo sejam os membros de Cristo. Não é uma união corporal, é uma união de espírito, mas ela é uma união mais forte do que a união física, corporal. No caso, está falando das relações sexuais. Um encontro, um ajuntamento muito mais forte do que qualquer relacionamento corporal sexual. É muito mais forte. Quem se une ao Senhor é o Espírito com ele. Agora, quem se une ao Senhor faz dos seus membros, dos membros do seu corpo, membros de Cristo. É isso que ele está dizendo. Meu corpo é de Cristo. Ou seja, Cristo está em mim, agindo aonde? Só no meu espírito? Só falando lá dentro de mim, no meu coração, no sentido espiritual? Só falando? Não, ele tá em mim como um todo. Então, ele está todo em mim, eu como um todo. Ele está no meu corpo, tanto quanto o meu espírito, claro, mas Paulo está falando aqui do corpo. Ele está no meu corpo. Então, as minhas mãos não são só minhas, são de Cristo. São as mãos de Jesus. Minha cabeça, meu cérebro, não é meu cérebro só. Agora também é cérebro de Cristo. E assim com tudo na minha vida. Meus pés são os pés de Cristo. Agora. É isso que Paulo está dizendo. Nós somos um corpo com Cristo. Cristo habita nesse corpo aqui, que é meu. Se Cristo habita nesse corpo que é meu, ora, é óbvio que os meus relacionamentos com as pessoas serão relacionamentos sadios. Serão relacionamentos virtuosos. Por quê? Porque é Cristo aqui. A mão é de Cristo. Como é que a mão de Cristo se oferece para praticar a violência? Como é que a mão de Cristo se oferece para empurrar alguém e prejudicar a vida de alguém? Se a mão é de Cristo, o que a mão de Cristo vai fazer? A mão de Cristo vai curar. A mão de Cristo vai ajudar, como Cristo fazia. É isso. O meu corpo pertence a Cristo. O meu corpo é o corpo de Cristo também. Estou unido com ele. Estou unido. Então, não vou usar os membros do meu corpo, que é Cristo, para uma imoralidade, como no caso essa que é citada aqui. E uma terceira coisa, o corpo é a casa santa do Espírito Santo, versículo 19, né? Não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós? Santuário aí é a casa de Deus, é a casa onde Deus está. No Antigo Testamento era muito claro, era o tabernáculo ou o templo. Tabernáculo primeiro, templo depois. No Novo Testamento, com Jesus, já muda esse conceito. O santuário, a casa de Deus, o próprio povo de Deus, não é mais lugar, é gente, né? Nós somos a casa de Deus, nós somos o santuário de Deus. A ideia que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: onde é que Deus habita? Deus não habita em templos, Deus não habita em casas assim, Deus habita em nós. Ou seja, se eu sou de Cristo, ele habita em mim, o Espírito Santo habita em mim. Eu sou a casa do Espírito Santo. Casa é o lugar onde a gente mora. Casa é o lugar onde a gente se sente bem, é o nosso lugar. É a nossa casa, é a minha casa. É o lugar onde eu estou bem. Paulo está dizendo que o Espírito Santo mora em nós, inclusive no nosso corpo. Inclusive no corpo. Ele está morando em nosso corpo. É a casa do Espírito Santo. Ele se sente bem em nós. Se a casa é do Espírito Santo, tem duas coisas aí. Eu não devo destruir meu próprio corpo. Como é que eu vou destruir a casa onde mora o Espírito? Meu próprio corpo.
Então, quer dizer, ideias como a do suicídio, de me matar, são coisas que não cabem na vida daquele que tem o Espírito Santo dentro de si. O Espírito Santo habita nesse corpo. Mas uma outra ideia é de que se o meu corpo é a casa do Espírito Santo, onde ele mora, onde ele vive e onde ele a partir de onde ele age, então eu devo não apenas cuidar bem do meu corpo, no sentido físico, né, de existência do corpo, mas devo também zelar para que o meu corpo expresse tudo aquilo que o Espírito Santo quer expressar no mundo. O Espírito Santo quer agir no mundo, está agindo no mundo, mas há momentos e há situações em que o Espírito Santo diz assim: eu quero agir naquela situação através do corpo desta pessoa, na qual eu habito. Então, nós seremos importantes em determinadas situações para que a obra do Espírito seja realizada através de nós. É o Espírito realizando sua obra através de nós. Então, veja, todo o nosso corpo está muito ligado a Deus. E nosso corpo não é um negócio que a gente descarta, é um negócio que a gente realmente faz. A partir disso, eu quero tirar aqui algumas lições para nós, para mim e para vocês. E gostaria que vocês prestassem atenção nisso. Algumas lições. A primeira, cuide do seu corpo. Se o corpo é o templo do Espírito, se é membro de Cristo, é para o Senhor, então eu devo cuidar bem do meu corpo dentro das minhas possibilidades, cuidar bem. Então, questões como saúde, como sono, como lazer, como trabalho, como boa vida, uma boa vida, uma vida sempre bem controlada, isso é bom para todos nós. E a gente deve sempre valorizar esse viver bem, esse cuidar do corpo, exercícios, etc. Tudo isso faz parte, isso é coisa boa. Então, a preocupação com a saúde, com o bem-estar, é algo que é recomendado aqui. Porque o corpo é a nossa vida. Eu sou o meu corpo. Né? Primeiro isso. Mas cuidar do corpo, sim, e também valorizar o corpo que tenho. E isso aqui é importante. Por quê? Porque tem gente que, por um motivo ou outro, não gosta de seu corpo. Por um motivo ou outro, se sente mal com seu corpo. O que está dito aqui nos faz ver que eu devo olhar para o meu corpo com as dificuldades que ele tem, com os limites que ele tem, com a idade que ele tem, isso não importa. Mas eu devo olhar para o meu corpo como algo valioso, como algo bom, como algo que Deus me deu. Então, se uma pessoa é negra, ela não deve se sentir inferior porque a cor da sua pele é escura. Ela deve se alegrar com o corpo que Deus deu a ela. Se uma pessoa tem alguma deficiência física, ela deve, claro, ela vai dentro do possível melhorar naquela deficiência, mas ela deve se alegrar com o corpo que Deus lhe deu, que é um corpo ainda que lhe habilita a fazer praticamente tudo, hoje em dia, tudo. Mas assim, eu não posso olhar para o meu corpo por conta das dificuldades que meu corpo tem, às vezes alguma deficiência ou algum problema, e dizer, não, meu corpo, eu não gostei desse corpo, não gostei desse corpo. Não, devo ver como um presente de Deus para mim, porque meu corpo é parte de minha vida. Outra coisa, meu corpo é para buscar relacionamentos sadios e não relacionamentos tóxicos que vão me prejudicar. Então, tudo que eu estabelecer através de meu corpo com as outras pessoas e com a própria natureza, não só as pessoas, também com a natureza, e aí envolve animais, e aí envolve árvores, e aí envolve uma série de coisas, tudo que eu estabelecer com as pessoas deve ser para relacionamentos sadios. Então, se eu estou provocando relacionamentos ruins, que prejudicam os outros, relacionamentos que são tóxicos aos outros, se eu estou fazendo, eu devo rever minha postura.
como ser humano, como pessoa, e o que eu estou fazendo do meu corpo. Aí eu tenho que rever. Mas também, se outros estão propondo esses relacionamentos para mim, eu tenho que olhar para mim, olhar para o meu corpo e estabelecer o que é que eu vou fazer para que isso não continue desse jeito. Então, o meu corpo é para que eu tenha relacionamentos com os outros, é só através do corpo que eu faço isso, mas relacionamentos sadios. Tanto da minha parte para os outros, quanto dos outros para mim. Também. Então, eu não posso aceitar uma situação em que eu sou constantemente humilhado, colocado para baixo e achar, a vida é assim mesmo, Deus me colocou nessa situação, então eu tenho que aguentar tudo isso. Não, o que o texto diz aqui é que seu corpo é digno, que seu corpo é você. Então, não estabeleça relacionamentos que venham ali prejudicar. É o caso da mulher que o marido é violento com ela, o marido a agride, e ela diz, eu sou casado, eu vou ficar nessa situação mesmo, vou aguentar, para ir fazer o quê? Não, você tem a dignidade do seu corpo. Não é para que batam nele e você não faça nada. Faça aquilo que é possível, aquilo que você pode conseguir fazer. E uma outra coisa, um último aqui, é que seu corpo é usado para exprimir os valores de Deus. É Deus quem vive em você. E o Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito, todos estão em você. Na sua vida, inclusive no seu corpo. Seu corpo existe para exprimir esses valores de Deus. Então, esses valores do amor, da graça, da misericórdia, da paz, do perdão. Então, seu corpo existe para que quando alguém pedir perdão a você, alguém que realmente lhe prejudicou, lhe ofendeu, mas a pessoa reconheceu, pediu perdão, o seu corpo existe para dar um abraço nessa pessoa e dizer, está perdoado, e dar um abraço e viver bem com ela. É para exprimir os valores de Deus, é para isso que a gente está aqui, é para isso que temos corpo, meu corpo existe para que eu louve Deus, celebre-o, me junte com outras pessoas, cante, ore. Meu corpo existe para isso, para essas coisas. Então, assim, viva os valores de Deus na sua vida, no seu corpo, através dele. Porque fazendo assim, aí de fato, Deus está vivendo em nós. Que é o que Deus quer. Deus quer viver em nós. Deus quer viver a nossa vida. Paulo diz, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Logo em seguida ele diz, e a vida que agora vivo na carne, nessa minha existência que envolve o corpo, eu a vivo pela fé no Filho de Deus. Veja, ao mesmo tempo, ele vive a vida, é ele quem vive a vida dele. Mas, ao mesmo tempo, é Cristo que está vivendo nele. Vivo não mais eu, Cristo vive em mim. É essa união com o Senhor. É essa união com Deus que agora temos. Então, se temos essa união com Deus, o corpo faz parte de tudo isso. Ele é a forma bonita, pela qual Deus fez com que nós nos relacionássemos uns com os outros. Deus é Espírito, Deus não tem corpo. Deus não trabalha relacionamentos do mesmo modo que nós humanos trabalhamos, porque nós temos corpo, Deus não. Mas veja bem, Deus quis que nossos relacionamentos fossem feitos também através de um corpo. Então, se Ele quis assim, e se Ele promete que no futuro ainda teremos um corpo novo, bem melhor que esse, mas ainda um corpo, se Ele fez assim, é porque Ele sabe que isso é o melhor para que nós nos expressemos e para que nós vivemos. Então, vamos agradecer ao Criador, porque temos, cada um de nós, nossos corpos. E lembra do Salmo 139? Quando eu estava lá no ventre da minha mãe, o Senhor me teceu, fez cada parte do meu corpo, foi fazendo. O Senhor fez isso. A minha massa era ainda informe e o Senhor foi me fazendo, foi fazendo o meu corpo,
foi fazendo a minha existência, foi fazendo a minha vida. Deus nos deu, a cada um de nós, o nosso corpo, para que através dele expressássemos a graça, a maravilha de ter Deus em nós. Deus os abençoe. Amém.